Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, o nosso estudo espírita será de perguntas e respostas. E quem irá colaborar com o nosso estudo é a nossa amiga Kelly Nascimento e Luciano Coimbra. Um bom estudo a todos. Uma boa noite a todos, uma boa noite aos queridos presentes, aos queridos irmãos internautas, que sempre nos acompanham, nos prestigiam. Mais uma vez é uma alegria para nós estarmos aqui nessa noite de estudos, que possamos ser intuídos pelos obreiros de Jesus e que possamos levar conhecimento dessa doutrina consoladora a todos os irmãos que precisam. Hoje, uma alegria estar aqui com a Kelly. Muito obrigado, Kelly, por dividir a mesa com a gente e que o nosso estudo seja iluminado. Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas que estão nos escutando, nos vendo, que possamos ter mais uma noite de estudo, uma noite proveitosa. Agradeço ao Luciano, né, que está sempre aí nos estudos junto com a gente, que a gente possa levar até vocês um pouco mais de conforto, um pouco mais de tranquilidade, que esse é o nosso objetivo aqui, né? Tem várias perguntas aqui a ser respondidas e bastante interessantes. E a gente começa falando aqui um pouco das reencarnações, que achei interessante aqui, uma pergunta aqui falando das reencarnações. Reencarnar sucessivas vezes é uma punição ou se faz necessário? Expiação ou missão? Essa é uma pergunta bastante interessante, né, Luciano? Porque, na verdade, às vezes os desafios, os sofrimentos, as dificuldades que a gente vive aqui, nós levamos por um lado assim de punição. Mas, na verdade, não há punição. A punição vem de nós mesmos, muitas vezes, né? E das nossas escolhas. Então, sucessivas vezes, reencarnar sucessivas vezes, na maioria de nós, sim, né? Porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, tentando passar para o mundo de regeneração, que vai ser uma parte mais tranquila, né? Não um mundo ainda totalmente evoluído, que a gente está caminhando ainda, né? Mas um mundo melhor do que o que a gente está vivendo hoje, que é o mundo de expiações e provas. Mas, na verdade, é necessário, se faz sim. Se faz necessário várias, sucessivas vezes, sim. Porque, na maioria das vezes, nós... vamos falar assim, nós demoramos para entender as coisas, nós demoramos para tomar decisões e sair da mesmice, nós demoramos para sair da ociosidade, nós, às vezes, perdemos muito tempo. Então, isso, muitas vezes, é individual, né? Essa parte aqui de missão, de expiação, de provas, isso estamos todos, aqui não tem, assim, vamos falar... a maioria de nós, né, estamos em estágios, às vezes, diferentes, mas não tão diferentes assim. Então, isso aqui depende muito da programação de cada um. E, mais uma vez, eu falo que não é punição, porque quando a gente desencarna e a gente começa a programar a nossa volta do lado de lá, né, Luciano? Em muitas coisas, a gente concorda. A gente faz um contrato lá em cima, né? Não é assim, ou nesse oba-oba, não, né? Você volta amanhã lá e vê o que você apronta. Não, é muito bem organizado. A espiritualidade, ela é muito bem trabalhada. Nós aqui não, né? Nós aqui, nós somos meio atrapalhados, vamos falar assim. Mas a espiritualidade, não. É tudo muito bem programado. Então, antes da gente reencarnar, né? Nós fazemos vários contratos do lado de lá. E, inclusive, aceitamos os desafios, né? Dependendo do que eu passei na outra reencarnação, da minha bagagem, eu aceito. Eu falo, mas
vamos falar assim da parte física, né, para a gente entender um pouco mais. Vamos supor que a gente teve aí algum desvio aí, sei lá, que a gente utilizou as mãos, ou do tipo assim, né? Aí eles falam, olha, então eu aceito, e faltando, vamos falar assim, faltando um pedaço do braço. E a gente aceita. Não, mas eu tenho que reparar, então eu aceito. Na hora que chega aqui é diferente, porque primeiro a gente esquece. E segundo, a gente começa a ver realmente como uma punição, e o que não é. Né? Então, muitas vezes, nós não vamos entender mesmo. E esse não entender, mais para nos preservarmos também daquilo que poderia acontecer se nós soubéssemos de tudo. Nós ainda somos muito imaturos para saber de tudo, né? Pensam vocês, se a gente soubesse de tudo que a gente fez na outra. Hoje a gente já faz um monte de coisa que não é agradável, né? A gente fere, a gente magoa o outro, a gente passa a perna no outro. E imagina se a gente soubesse de tudo que a gente fez na outra, que provavelmente foi pior, né? Se nós estamos evoluindo, a outra provavelmente foi pior. E se eu sei que aquele filho tão desejado, né, aquele espírito que está chegando ali, que seria um filho, por exemplo, tão desejado, tão amado, tão esperado, foi aquela pessoa que me prejudicou na outra reencarnação. Então, tudo que acontece conosco é muito bem planejado. E tudo que acontece é para o nosso bem. Não existe essa punição, porque Deus, ele não é punitivo. A gente tem que começar a tirar isso das nossas mentes, né? Porque muitas vezes nós temos, nos é passado, né? Nem é por maldade, mas assim, nossas mães, nossos avós, muitas vezes aprenderam dessa forma. Se você pecar, né? Você vai ser punido. Então, quando você desencarnar, quando você morrer, você vai para o inferno, né? Se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for malzinho, você vai para o inferno. E o inferno é a maldição. Então, você vai arder no fogo do inferno a eternidade inteira. Então, muitas vezes, nós temos esse pensamento e nos é passado isso. Mas nós temos que começar a pensar diferente, né? Nós temos que começar a pensar diferente. A pensar que tem outras formas de enxergar as coisas. Tem outra forma de eu entender aquilo que acontece comigo. E aquilo que eu não consigo entender realmente, eu saber que não é vantajoso eu saber naquele momento. Né? Você quer completar, Luciano? Okay, você respondeu muito bem. E, assim, eu completaria só num seguinte detalhe que é muito pessoal para cada um. Em que ponto cada um pode achar que a sua reencarnação seria uma punição, como disse aqui a pergunta? É quando a pessoa não aproveitou a encarnação passada e ela vai ter que passar pelas mesmas provas de novo. Aí torna-se realmente uma punição, mas não que Deus tenha feito isso para punir a pessoa porque ela não aproveitou. É mais ou menos assim, como um estudante que vai ter que repetir o ano. Às vezes, por um pequeno detalhe, por um ato, ele não conseguiu as notas necessárias e vai ter que repetir o ano todo novamente. Torna-se um castigo pela perda de tempo que ele vai ter, né? E assim, todos nós precisamos de várias e várias reencarnações, porque nós não conseguimos aprender tudo em uma só. Ninguém, até os mais evoluídos, precisaram passar por aqui várias e várias vezes para chegar onde estão, né? E que Deus permita que consigamos também o mais rápido possível, claro, dependendo da gente, né? Muito bem. Dando sequência aqui, tem uma outra pergunta também muito interessante, que diz assim: qual a diferença entre alma e espírito? Olha, não existe nenhuma diferença entre
a alma e o espírito na sua essência. São termos que podem ser equivalentes. O único detalhezinho que a gente pode falar que é diferente é que alma a gente costuma falar quando o espírito está encarnado. E o espírito é o espírito mesmo desencarnado. É só uma designação para a gente entender que o espírito encarnado é a alma e estando no que a gente diz de estado errante, né, quando ele não está encarnado, ele é o espírito propriamente dito. Simples assim, né? Isso é verdade. É muito individual, né? Muito individual e essas provas é realmente para a gente, quando a gente está nas provas, né? É como se fosse na escola mesmo. Eu vou repetir porque naquele ponto ali eu não passei, realmente. Então não é punição. Né, a gente chama de oportunidades. São oportunidades. E oportunidades benditas. Porque eu falo que a maior oportunidade que a gente tem de crescimento é a reencarnação. Por quê? É como se Deus falasse assim conosco, né? O nosso Pai falasse assim conosco: filho, você errou. Você perdeu tempo e você poderia, às vezes, ter feito mais e você não fez. Né? Você não aproveitou totalmente a sua reencarnação. Então, vamos começar novamente. Você vai ter a chance de recomeçar. E eu vou te dar essa oportunidade de recomeçar. Então, vamos lá? Vamos reorganizar tudo novamente? É aí que a gente... aí que começam os contratos. É aí que começa a aceitação. Você aceita assim, e há até uma conversa aí, né, da espiritualidade, até com aqueles que vão ser os próximos pais, né, aqueles que vão nos receber. É muito bonito a gente imaginar isso, né? É muito bacana a gente saber o tanto que é organizado do lado de lá. Né? E não tem nada de punição, realmente. Tem algumas perguntas aqui bem interessantes também. O espírito assiste o seu próprio enterro? Olha, é outra coisa também que é individual, né, Luciano? Porque, na verdade, isso aqui vai depender do quanto a gente está apegado com as pessoas, com as coisas, com os bens materiais. Porque se, na verdade, se eu desencarno e eu já estou ciente do que pode acontecer, e eu já tenho um processo, assim, já estava no processo de desapego material e desapego às próprias pessoas também, né, que a gente começa a pegar as coisas materiais e começa a pegar as pessoas também achando que são nossas. É meu filho, é meu marido, é minha mãe, é meu pai, é minha avó, tudo é meu, e não tem nada nosso. Então, quanto mais eu for trabalhada nesse ponto, melhor, mais tranquilo, mais calmo será a passagem nossa, será esse nosso desencarne. Agora, se eu posso assistir o meu enterro ou não, posso. Muitos assistem. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado quando a gente estiver numa situação assim, né? De um amigo que desencarnou, de um familiar que desencarnou, porque ali a gente não sabe se o espírito ainda está ali assistindo, se ele não teve essa necessidade, se ele já entendeu. Né? Dependendo do estágio evolutivo dele, ele está assistindo o seu enterro, não está nem entendendo o que está acontecendo. Existe isso, né, Luciano? E o sofrimento é maior ainda. Então, nós, enquanto estamos aqui e sabemos, né, uma das poucas coisas que nós temos certeza é do nosso desencarne, do nosso desenlace para a volta da casa do Pai, que é a nossa verdadeira morada.
Uma das poucas coisas que a gente tem certeza. Então, nós deveríamos nos preparar para isso. Não que a gente vá viver pensando todos os dias como que vai ser o nosso desencarne. Mas nós sermos mais abertos, a gente falar mais sobre isso, né? Termos isso como um assunto normal, um assunto tranquilo, que a gente não tem, na maioria das vezes, a gente não encara como um assunto, vamos falar assim, do nosso dia a dia, né? Eu não fico falando meu desencarne toda hora. É um assunto, às vezes, que a gente fala assim, não, assunto ruim, né? Papo ruim. É o papo do desencarne, da morte. Mas, enfim, depende, né, da necessidade de cada espírito, mas o mais importante é quando nós estivermos, né, nesse momento de desencarne de outra pessoa que a gente conhece, ou até mesmo que a gente ama, um parente, tudo, a gente prestar muita atenção nesse momento, né? Nós ficarmos em prece, a gente vê assim que muitas vezes se torna um lugar, às vezes, até de piadas, né, Luciano? Se torna um lugar, às vezes, de assuntos que não são bem-vindos nessa hora. E se a pessoa está ali, ela sofre com isso, né? Ela está vendo ali o que está acontecendo, ela está absorvendo as energias ali daquele lugar. Então, é uma hora quase que sagrada. Nós temos que respeitar aquele corpo que está ali. O corpo, vamos falar assim, só porque a gente está vendo, né? Mas a alma dessa pessoa mesmo, esse desencarne, esse desenlace, porque nem sempre é fácil, né? Então, às vezes esse desenlace ali nessa hora está sendo um momento difícil para aquela pessoa que está indo embora. Então, o que devemos fazer é ajudar com as nossas energias positivas, com preces, né, até no momento dessa pessoa conseguir seguir o caminho dela, entender o que está acontecendo. Mas, enfim, respondendo, né, que a gente pode assistir? Pode sim. Agora, como eu vou assistir, se vai sofrer, se não vai, se eu vou achar ruim ou não, aí isso daí já vai depender de cada um, né? Tem um filme que é bem bacana, um filme até antigo, é aquele Sexto Sentido, né? Acho que todo mundo, acho que da maioria de nós já viu esse filme. Ele mostra direitinho, quando o ator lá principal, né, que é o... Ai, fugiu o nome dele aqui agora. Mas ele desencarna e ele não entende que ele desencarnou. E daí, Bruce Willis, é isso mesmo. E daí, o que acontece? Ele tenta, de todas as formas, conversar com a mulher e a mulher não responde. Aí ele fica assim, gente, mas que negócio esquisito, né? A gente nem brigou e eu pergunto as coisas para ela, ela nem responde. Eu lembro direitinho da cena de um restaurante onde ela está e ele senta, né? Ele acha que ele sentou e tal do lado dela e tenta conversar com ela, o que está acontecendo, né? E ela nada, muda, ela não estava vendo, não estava escutando nem nada. E ele ficava assim, mas a gente nem brigou, né? O que será que aconteceu? Então, no filme, demorou um tempo ainda, né, no decorrer do filme, para que ele entendesse que ele tinha desencarnado, que ele estava do lado de lá e realmente ela não estava escutando. Ela não estava escutando e ela não estava vendo. Então, por isso que a gente tem que ter esse respeito, né? Porque a gente não sabe realmente como que é a passagem de cada um, que é muito individual. Às vezes sofredora e às vezes não. Tem aqueles que desencarnam e ficam numa boa, e rapidinho já segue seu caminho do lado de lá. Às vezes são hospitalizados, às vezes nem precisam. Alguns entram no sono profundo, alguns dias, para poder se reorganizar, voltar novamente. Então, é bem individual, né? Mas o que nós devemos fazer é nos preparar para isso, né? Muito bem, Kelly. Eu vou aproveitar a próxima pergunta agora e vou unir com um comentário que eu gostaria de fazer sobre a sua pergunta também. E essa pergunta é assim, ó: como eu serei depois que eu morrer? Muito bem. Existe um período de transição entre o momento que a pessoa desencarna
e o momento que ela é acolhida, que é designado de perturbação. É nesse momento que a pessoa não sabe que ela já morreu. Então, tudo é confuso, sabe mais ou menos assim, onde estou, quem sou eu? É por aí. E é exatamente o estado que esse ator aí estava durante o filme. Ele já tinha desencarnado, mas ele não sabia o que estava acontecendo. E isso pode ser variável de pessoa para pessoa. Por exemplo, as pessoas que são mais evoluídas, que estão mais preparadas, que já entendem como funciona o mundo espiritual e que aceitam essa passagem, elas têm pouquíssimos segundos de perturbação. E diferente do que as pessoas imaginam, a morte não é dolorosa. A morte é simplesmente uma transição. E o que a gente imagina que seja doloroso é que, às vezes, algumas pessoas elas desencarnam e ficam com um semblante muito estranho. E outras ficam com um semblante tranquilo. A gente costuma até ouvir falar assim, não, morreu igual passarinho. Eu não sei que ligação tem, né? Esse passarinho, enfim, não sei. Mas está se referindo a morreu tão tranquilo que o semblante ficou em paz. Essa pessoa provavelmente não vai ter muito tempo de perturbação e ela vai ser acolhida, né, vai ser amparada pela equipe espiritual muito rápido. Isso significa que ela vai ter uma equipe preparada para desfazer os laços do seu perispírito no corpo físico. Esses laços, eles ligam cada pontinho do espírito, do corpo do espírito, aos órgãos vitais da pessoa. Então, é necessário uma cirurgia para que isso aconteça. O espírito ele precisa passar por esse processo para conseguir se desmembrar do corpo físico e seguir sua jornada. Complementando a sua pergunta, Kelly, eu vejo assim, é tão variável de pessoa para pessoa, até mesmo a forma que a pessoa desencarnou. Por exemplo, mesmo a pessoa estando preparada, estando já consciente que ela vai desencarnar, que uma hora ela vai fazer essa passagem, se a morte dela foi uma morte muito repentina, por exemplo, um acidente, alguma coisa assim que a pessoa estava em pleno gozo de saúde física e desencarna, ela pode também ficar nesse momento de perturbação. Porque ela fica, gente, mas eu estava tão bem de saúde, e o que está acontecendo agora? Diferente de uma pessoa também preparada, mas que está num leito de um hospital, já em estado terminal. Ele tem consciência que o momento dele está chegando. E quando chega, ele simplesmente percebe, é agora. E faz a passagem tranquila, suave, sem muito tempo de perturbação e rapidamente é amparado do outro lado. Voltando à minha pergunta, como serei depois que eu morrer? A mesma coisa, do mesmo jeito. A mesma forma de pensar, a mesma inteligência, os mesmos gostos, os mesmos hábitos. E a gente vê em alguns livros que a gente mantém, inclusive, a mesma aparência física. Isso se dá porque nós levamos fortes impressões do mundo terreno, né, do mundo encarnado, para o mundo espiritual. Só depois de um bom tempo, quando a gente vai recobrando os outros sentidos que nos são limitados aqui, que a gente consegue tomar outras consciências, outros conhecimentos. É o que você estava falando lá na primeira pergunta. Quando nós nascemos, nós esquecemos o nosso passado, todas as nossas outras vidas.
Mas quando a gente retorna ao mundo espiritual, nós recobramos essas lembranças. Por quê? Porque é exatamente a somatória dessas lembranças que vai fazer com que nós tenhamos conhecimento suficiente para trilharmos o caminho do bem. É a somatória das nossas experiências que vai dizer o que nós faremos no futuro. É mais ou menos assim. Se você, alguma vez, já levou um choque elétrico na tomada, quando você for mexer de novo, você vai lembrar, opa, já tomei choque aqui. Não vou brincar com isso, não. Da mesma forma que se você já se acidentou com fogo, a hora que você vê um fogo, você fala, isso aqui queima, não vou brincar com isso, não. Então, essa somatória de experiências é que vai fazer que a gente tenha um norte, né? Tenha um rumo nas vidas futuras. E, inconscientemente, a gente sabe que aquilo ali não é o caminho que a gente vai seguir. Porque ninguém chega para a gente e fala assim, olha, isso aqui é feio, isso aqui pode, isso não pode. Isso é a gente que traz. Tanto que, na própria codificação espírita, fala assim, se você quer saber quem você foi, veja as suas tendências, né? Examine as suas tendências. Porque o que são as tendências, se resquícios de memória que a gente tem de coisas que a gente já fez. Se a pessoa foi uma pessoa desordeira, ela vai ter esses resquícios. E se a pessoa foi uma pessoa mais ética, né, mais caridosa, naturalmente ela vem com aquilo. Não tem como a gente pegar uma criança e ensinar ela a ser caridosa. Ela, por si só, ela pega um lanche, pega alguma coisa e divide com o colega. Isso é coisa de trás, né? Da mesma forma que a gente não ensina para as crianças, assim, na verdade a gente tenta, né? Ó, isso é feio, mas coisas que elas fazem que não, em nenhum momento a gente teve aquela hora de instrução, são fragmentos de memórias que nós trazemos de outras encarnações. Para resumir a pergunta, como eu serei depois que eu morrer? Eu serei, a princípio, exatamente como eu estou agora e, passado algum tempo, a somatória de tudo que eu fui em outras encarnações. Dependendo do meu nível, eu estarei num patamar superior, né? Espero ter sido claro. Se você quiser complementar, Kelly, por favor, fique à vontade. Essa pergunta é interessante, né, Luciano? Porque, às vezes, a gente fala assim, fulano descansou, né? Ou então parou de sofrer. Ou a gente tem a impressão que morreu, virou anjo. Morreu, ficou bom. Não. A pessoa, quando desencarna, é como o Luciano falou, o espírito ele continua o mesmo, né? Não é porque passou do lado de lá que ele teve uma evolução extremamente grande, né? Porque passou e evoluiu. Não. Tanto a gente evolui aqui, quanto a gente evolui do lado de lá. Só que, na verdade, nós evoluímos mais aqui, porque a programação maior é aqui, né? Então, não tem muita diferença, realmente, a gente estar do lado de lá, não. O espírito é o mesmo, às vezes o espírito é o mesmo, a energia continua a mesma, e do lado de lá a gente vai se afinando pelas pessoas da mesma forma que a gente se afina aqui, pela energia, pela sintonia, e a gente vai atraindo esses espíritos para perto da gente, tanto encarnados aqui, né, de pessoas para pessoas, quanto do lado de lá. A gente, aqui, por exemplo, nós não temos nossas panelinhas, que a gente fala, né? Por exemplo, numa sala de aula, não tem aquelas panelinhas? 5 que se sintonizam mais ou menos ali, 4 ali, né? Sempre tem as panelinhas. E isso é normal, né? Isso é normal nosso, é questão de afinidades. E do lado de lá também funciona dessa forma, né? Não tem a questão daquele que é extremamente mau e aquele que é super bonzinho, aquele que é angelical. Não, tem vários níveis até que se chega nisso, né? Várias panelinhas. E a gente vai sintonizar
com aquilo que a gente realmente está sintonizado. Nós vamos estar perto de pessoas que sentem mais ou menos o que a gente sente, né? Se a gente ainda estiver muito atrasado, o que vai nos atrair, o imã nosso vai ser atraído por esses espíritos que estejam nesse mesmo pensamento. No filme, né, André Luiz, e tem o livro também que explica muito bem isso, mostra direitinho quando o André Luiz está lá, né, ele desencarna, e tem certo momento lá, desde o seu desencarne, sua mãe já estava lá. Então, desde o seu desencarne, ela tenta de todas as formas ajudá-lo. Mas como a energia e a vibração e a sintonia era muito diferente, porque a mãe dele já estava passos à frente, já estava numa evolução maior, ela já tinha caminhado mais. Ele não conseguia nem vê-la. Ela tentava de todas as formas ajudar, mas ele não conseguia nem ver que a mãe estava perto. Daí, em certa parte aí do filme, do livro, que ele percebe que ele precisa de ajuda, porque nem isso ele tinha percebido, ele não achava que ele precisava, né? O orgulho era grande, ele nem achava que ele precisava de ajuda. No momento que ele aceitou e que ele percebeu que realmente ele precisava de uma ajuda e que ele estava doente da alma, aí ele começou a ver que a sua mãe, desde o início, né, o espírito da sua mãe, desde o início, tentava ajudá-lo. Então, olha o que é a nossa sintonia, não é? E aí eu já engato aqui nessa pergunta que está aqui, ó, que é da relação dos familiares. Os familiares se reúnem novamente após a morte? Depende. Depende. Porque está lá o André Luiz, está lá a mãe dele. A mãe conseguia vê-lo, sofria, porque ele passou muito tempo no umbral, sofrendo, né, junto com os outros espíritos, e ela tentava de todas as formas ajudá-lo, mas não era possível, porque até então ele não tinha percebido, ele não tinha a humildade de perceber que ele precisava de ajuda. Ele estava na mentalidade ainda que era médico, né? Como ele foi um médico aqui, um médico material, um médico no mundo de provas e expiações, quando ele chegou lá, ele achava que o trabalho dele era de ajudar, né? Ele ia curar pessoas, como ele achava que ele curava aqui, ele curava o corpo, mas a alma não. E quando ele chegou lá era diferente. E aí falaram para ele, não, o seu trabalho aqui é diferente. Você pode até chegar nesse ponto, mas você vai ter que passar por uns trabalhos diferentes primeiro. Aqui você não é médico de nada, não. Aqui, pelo contrário, ele era paciente, né? Então, esse filme é muito interessante. Ele é antigo, a maioria de nós já viu, né? A maioria de vocês, até simpatizantes ou espíritas, já viram, mas vale até a pena ver de novo, porque ele é muito explicativo. Eu, por exemplo, as imagens ficam na cabeça da gente, né? Então é interessante o livro e o filme também. Mas, enfim, respondendo aqui, se reúnem, né? Os familiares se reúnem novamente após a morte? Pode sim se reunir, pode até estar nos esperando, aqueles que nos são caros, pode estar nos esperando, vai depender também do nosso merecimento, né, Luciano? Vai depender do nosso merecimento. De repente, eu nem mereço também, da minha passagem, se ter algum espírito evoluído lá, um espírito que eu convivi, que eu amei, esteja lá me esperando. Eu tenho que ter mérito também para isso. Castigo? Não. Não é castigo. São méritos. E esses méritos são dependentes das nossas opções aqui, das nossas ações, do nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer tudo que nós quisermos. Somos abertos a fazer tudo, mas existe uma lei, que é a lei da ação e reação, que ela funciona, ela não falha. Então, aquilo que eu estou ofertando vai chegar para mim de volta. Se eu estou ofertando coisas ruins, né, pensamentos ruins, estou desejando o mal para o outro, pode ter certeza que vai voltar para mim. E vice-versa. Então, pode sim, e muitas vezes a gente tem relatos aí até
de romances, né? Apesar de, assim, particularmente, eu não sou muito de ler romances, não. Gosto mais do estudo. Gosto de aprender mais. Mas, assim, vários romances aí que nos mostram, né, Luciano, que a relação e o amor que passa a existir, sim, do lado de lá. E até mesmo, por exemplo, uma relação, às vezes, forte aqui, de um filho com a mãe, por exemplo, e o filho vai primeiro, né, e a mãe fica, ou vice-versa. Eles podem também ter um contato, né? Tudo dependendo desse mérito, dependendo da necessidade. De repente, aquele filho que foi antes da mãe é um espírito mais evoluído, ele pode confortar a mãe, mesmo a mãe não estando vendo. Então, o que nós temos que pensar é isso, nós somos todos espíritos. O Luciano falou ali, enquanto estamos aqui, chamamos de alma, porque estamos encarnados. Enquanto estamos do lado de lá, a gente chama de espírito, porque a gente está sem o corpo. Né? A diferença é só essa. Então, se nós formos pensarmos dessa forma, esse desencarne, esse desenlace, ele não nos separa, ele simplesmente encerra a nossa partida aqui com esse corpo material. Mas, de repente, podemos até participar de alguns lances aqui, sim, com familiares. Né? Mesmo um estando encarnado e o outro estando desencarnado. Vai depender da necessidade, vai depender do mérito, vai depender disso tudo, né? Vai depender da necessidade. Né? Muitas vezes a gente vê aí, às vezes a mãe parte ou o filho vai antes da mãe e fica aí, por exemplo, rogando a pessoa que o ajude. Né? Minha mãe foi embora, ela vai me ajudar a conseguir isso, ela vai me ajudar a fazer assim. Isso é meio complicado, porque nós não sabemos o estágio evolutivo desse espírito. De repente, ele não tem a capacidade de ajudar, e nós estamos aqui rogando ajuda. E na hora que ele vê, fala, puxa vida, eu não consigo ajudar, mas ele está pedindo ajuda. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado. Né? Isso mesmo, Kelly. Inclusive, não devemos culpar os familiares caso não encontremos de lá. Porque existem várias situações que possam impedir que isso aconteça. Por exemplo, o simples fato desse familiar estar reencarnado já impossibilita que a gente encontre eles de lá. Né? Porque não necessariamente ele vai se reencarnar próximo da gente, ou mesmo que reencarne próximo da gente, a gente não recebe uma cartinha falando, o seu sobrinho que está nascendo, na verdade, é sua mãe. Então, não existe essa comunicação. Chegando de lá, não revendo, né, o parente que você gostaria de rever, não necessariamente é uma culpa dele não estar lá. Até porque eles têm que também dar sequência na sua evolução, seja reencarnando ou seja habitando planos superiores ou colônias diferentes, da qual a pessoa acabou sendo atraída. Né? Muito bem. Dando sequência aqui às nossas perguntas. Ser um espírito errante é sinal de estar muito atrasado na evolução? Não. Mas, para responder essa pergunta, vamos deixar claro aqui o que seria um espírito errante. Espírito errante é aquele que está desencarnado, mas que ainda não atingiu uma evolução tal para chegar nos níveis superiores. Essa palavrinha errante, ela pode dar uma conotação assim, muito pesada, porque dá a sensação que é aquela pessoa que só erra, né? Mas não é nesse sentido. É no sentido de ainda é necessário aprender algumas coisas para que possa alcançar o nível superior. O errante aí ainda não conhece tudo, não domina ainda todas as situações que são necessárias para que ele possa alcançar um nível superior. Quando nós reencarnamos, nós deixamos momentaneamente de ser
espíritos errantes porque nós estamos em plena sala de aula. Então, aqui nós vamos aprender muito todos os dias, em todas as situações, com todas as outras pessoas que nos cercam. Ao desencarnar, nós retornamos ao mundo espiritual e somos considerados espíritos errantes pelo fato de ainda não estar num plano superior. Mas isso é apenas uma designação, não quer dizer que ser um espírito errante é horrível, né? Porque todos, se não estão errantes, já passaram por aqui. É mais ou menos assim, é como falar que você é um aluno do ensino médio, e a pessoa fala assim, nossa, já está achando que eu sou bobo, porque até hoje eu não cheguei lá, mas e os novinhos, né? Tem que passar por ali para chegar lá em cima. Então, é só um estágio da nossa evolução. E se estar muito atrasado, aí vai depender de realmente qual é a evolução de cada um. Porque a partir da sua criação, né, e da passagem pela primeira encarnação, já se torna um espírito errante. Ele pode estar, inclusive, na era primitiva, que é a primeira era que o espírito atravessa na sua evolução, que é um espírito errante, como o espírito que ainda está em provas e expiações, como é o nosso caso. É isso, Kelly. Isso mesmo. E essa palavra também, né, Luciano, o espírito errante, muitas vezes assim, muitas vezes é citado, principalmente no Livro dos Espíritos, que para fazer uma conotação do espírito que está do lado de lá, né, também, né? Ele não está reencarnado. É errante porque realmente nós estamos no processo onde a gente erra muito, né? Mas essa conotação também, ela muitas vezes lá no Livro dos Espíritos, quando vem essa palavra, né, o espírito errante, é o espírito que está desencarnado. Ele ainda está do lado de lá. Ele ainda está errando e ele ainda vai ter uma programação para poder voltar, né, e reencarnar novamente. Então, no Livro dos Espíritos fala muito essa palavra. Tem uma pergunta aqui também, inclusive ela já estava aqui, me parece, desde semana passada, que veio das mensagens, né, dos vídeos. Quem deixou para a gente foi a Alice. Ela pergunta o seguinte: as cartas psicografadas fazem parte da doutrina espírita? Sim, fazem sim. Né? A gente tem... isso acontece nas reuniões mediúnicas, onde os trabalhadores são os médiuns, são preparados para isso. Não só as cartas, mas as mensagens de familiares. A gente tem o exemplo aí do nosso amado Chico, né? Que tinha essa facilidade extrema de psicografar as cartas, mas não é tão simples assim como a gente imagina às vezes. Né? Já chegaram várias pessoas perto de mim perguntando assim, será que se eu for lá, minha mãe morreu, será que se eu for lá, eu vou receber um recado dela? Ou vou receber uma carta? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Né? E isso aqui, a gente costuma falar o seguinte, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Nós achamos que a gente tem o poder de receber um espírito, de receber uma mensagem, de receber um espírito porque era uma pessoa um espírito que eu amei, né? Teve isso, né, com Chico Xavier? Teve sim, várias mães que perderam os filhos, mas assim, nada fora do que aquilo que essas pessoas precisavam ouvir. Tinha algumas, né, que chegavam lá, assim, eram multidões, né, que chegavam lá para atendimento com o Chico, e tinha algumas mães, às vezes, que chegavam lá, que escutavam tantas histórias, tantas outras histórias, né, tem relatos, tem o filme também, As Mães de Chico,
mostra isso, né? Das mães que sofreram com a perda dos filhos, e que, às vezes, for chegar lá para ter uma palavra de conforto, para ver se recebia uma mensagem, e, antes de chegar nesse processo, elas iam escutando as histórias das outras, e elas mesmas pensavam assim, não, mas a minha está parecendo ser tão, assim, até insignificante perto das outras histórias, né? Então, todas as cartas que o Chico psicografava e tudo mais, eram tudo dentro da espiritualidade, tudo num respeito, né, muito grande que ele tinha pela espiritualidade, pela doutrina espírita, né? A gente viu o respeito que ele, o respeito e a honestidade dele, né? E a fidelidade dele com a doutrina espírita. Então, existe sim, mas não é da forma, às vezes, que a gente pensa, de ser tão simples, né? Eu quero receber uma carta de um familiar. Será que, se eu for lá hoje, alguém está lá para receber para mim? Não é tão simples assim, né? São colocados os nomes nas reuniões mediúnicas, participa das reuniões mediúnicas quem é preparado para isso, né? Não é uma reunião aberta, porque senão haveria até quebra de sintonia, quebra de energia das pessoas que estão ali recebendo, e é uma reunião, vamos falar assim, difícil, mas muito acolhedora, porque ali não é uma brincadeira. São pessoas que se dispõem a estar numa reunião, a receber esses espíritos sofredores, na maioria das vezes, né? 99% são espíritos sofredores, que vêm para receber um auxílio. São espíritos que estão do lado de lá, que nem sabem quem desencarnou. São espíritos que estão do lado de lá, que estão com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. E o que os participantes dessa reunião mediúnica fazem é tentar direcionar esses espíritos atordoados, esses espíritos, vamos falar assim, até atrapalhados, e tentar fazer com que eles entendam que o lugar deles, porque muitas vezes eles estão aqui, né? O ódio, a raiva, a mágoa, continuam ligando eles a pessoas que conviveram aqui, né? Eu convivi com o Luciano, por exemplo, e eu tenho uma mágoa com o Luciano, eu levo ela comigo. E quando eu estou do lado de lá, eu acompanho o Luciano aqui. Porque esse tipo de sentimento de raiva, de ódio, ele nos une à pessoa que a gente tem raiva. Da mesma forma é o amor. O amor, ele nos une àquela pessoa que a gente ama, né? Então, vamos falar assim, um filho nosso pode estar lá no Japão, mas se eu o amo, eu estou ligada a ele. A minha energia, a minha sintonia está ligada a ele. E da mesma forma, isso acontece com aquelas pessoas que eu odeio, que eu tenho ódio, que eu tenho mágoa. E quando eu passo do lado de lá, como o Luciano falou que nada muda mesmo. Se essa mágoa for carregada junto comigo, após o desencarne, provavelmente eu vou acompanhar essa pessoa aqui. Então, o que se é feito numa reunião mediúnica? É esse aconselhamento, é esse direcionamento. Falar, olha, você está sofrendo, mas perdoa. Perdoa, porque se você perdoar, você vai conseguir seguir seu caminho, você vai conseguir ficar mais tranquilo. Pensa bem, né? Liberte-se disso. E alguém deve estar aí do seu lado, porque sempre tem, sabe, gente? Sempre tem alguém tentando ajudar. Sempre tem. Quando a gente não recebe a ajuda do lado de lá, é porque realmente a gente está fechado a isso. Mas sempre tem alguém para nos ajudar. Sempre tem o nosso mentor espiritual que está pelejando lá para a gente, para a gente seguir um caminho diferente. Então, essa reunião como todas as outras dentro da casa espírita, é uma reunião de extrema importância, de extremo respeito, até em questão de horários, né? Porque eles também não estão à nossa disposição. E, da mesma forma que existem esses espíritos que precisam de ajuda, que estão cheios de mágoa, cheios de ódio, que ainda pensam que vai matar, ainda pensam que vai danificar o outro, que tem que prejudicar o outro,
existe aqueles também que vêm para ajudar na reunião. Aqueles que vêm para acalmar, né? Aqueles que vêm para, às vezes, até se incorporar mesmo daquelas pessoas que estão ali, para poder auxiliar aquele outro que está sofrendo, auxiliar na reunião mesmo, né? Então, existe essa troca. E isso é muito bacana, porque consegue-se ajudar muito com isso, né? Às vezes, eles não têm um espaço onde eles podem aprender. Eles ficam vagando e não sabem para onde vai, não vê ninguém que pode ajudar, e fica assim, perdido, né? Então, quando eles conseguem, às vezes, participar de uma reunião assim, serem ajudados, é muito bacana, muito mesmo. Mas tem que ser tudo com muito respeito. E isso a gente aprende na doutrina espírita, a gente aprende quando a gente começa a estudar, né? Tem a questão da mediunidade mesmo, aprofundamento da mediunidade. Tem o curso, tem os livros, e que a gente aprende que o respeito nessa área, ele é uma das coisas principais para tudo funcionar numa boa. É muito bacana, muito mesmo. Perfeito, Kelly. Dando sequência, então, aos nossos estudos, tem uma pergunta aqui muito interessante, que é assim: em que momento o espírito se reencarna? Ao nascer ou ao chorar pela primeira vez? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela se refere a um período muito importante para a reencarnação de todos os espíritos. Na verdade, a reencarnação ela começa no momento da concepção e ela não se estabelece de pronto. A reencarnação ela é gradativa, ela vai acontecendo durante toda a gestação. E se a gente fosse falar só desse tema, a gente poderia transcorrer aqui durante horas e horas e não esgotaria o assunto. Para que vocês possam ter noção da importância desse período gestacional, outro dia eu respondi uma pergunta de um internauta que estava relatando na sua pergunta uma certa indignação por não compreender por que existem crianças que elas desencarnam antes mesmo de saírem do útero, né? Antes mesmo de nascerem. E as possibilidades elas são várias, porque a espiritualidade sabiamente consegue unir duas situações no mesmo momento, numa mesma situação, para auxiliar tanto a recuperação quanto no processo evolutivo dos espíritos. Vou dar exemplos hipotéticos, porque não necessariamente isso é regra. Imagine, por exemplo, um espírito suicida. Esse espírito teve, de alguma forma, o seu corpo dilacerado. Que seja por um tiro, que seja por um enforcamento, que seja por alguma coisa que ele ingeriu e acabou destruindo o seu sistema digestivo, enfim. As lesões acometidas no corpo físico, elas refletem no corpo espiritual. E esse espírito, ele precisa ser reconstituído. E qual é o processo para a reconstituição desse perispírito? A gestação. Então, é necessário que esse espírito passe novamente por um período gestacional para que o seu perispírito se remolde, para que ele volte depois na forma humana, na sua integralidade. Uma outra parte agora, olhando para o lado da mãe, imagine que uma mãe, numa vida passada, ela cometeu um aborto. E o
o espírito entende o seguinte: essa pessoa ela não quer dar à luz, ela não quer ser mãe. E aquele ato de aborto, ele acaba também, em algum estágio, ferindo o sistema gestacional da mãe. E como que isso pode ser reparado? Com uma gravidez que em algum momento pode ter sido interrompida porque o seu sistema não estava completamente curado, mas que serviu de exercício, né, como se fosse uma fisioterapia para que aquele sistema pudesse voltar ao seu estado perfeito. Então, tanto o espírito embrionário que desencarnou antes do seu nascimento, quanto a sua mãe, que teve ali um período gestacional, mas não conseguiu dar à luz a um espírito vivo, ambos foram agraciados com aquele momento. Talvez a gente falando assim, para uma mãe que perdeu o filho recentemente, pode soar palavras dolorosas, né? No momento de tamanha dor, a gente falar que ela foi agraciada, soa assim até com uma certa ironia, né? Muito contraditório isso. Mas se a gente olhar o lado espiritual, ambos estão se reestabelecendo, eles estão se remoldando para que tenha o corpo físico e o corpo perispiritual na sua funcionalidade plena. Então, para a gente responder essa pergunta, o momento em que o espírito se reencarna é no momento da concepção. E ele vai, durante a gestação, se reencarnando, mesmo quando esse espírito nasce, né, ele ainda passa por um período de fixação. Na codificação, existem vários momentos que é relatado que até os 7 anos da criança, existe ainda, inclusive, um canal aberto entre o mundo físico e o mundo espiritual. E é nessa situação que as crianças conseguem ver, né, outros espíritos que elas próprias denominam de amiguinhos, né? Amiguinhos imaginários que a gente fala. Eu estava brincando com meu amigo e a gente chega lá, não tem ninguém. Na verdade, é uma comunicação que ela está fazendo plenamente com o mundo espiritual, por ainda estar no processo de reencarnação. A partir dos 7 anos, ela está, aí sim, plenamente reencarnada. Espero ter sido claro, Kelly. Então, bacana, né, Luciano? O que acontece, né? Porque a criança, até os 7 anos de idade, mais ou menos, ela está mais para lá do mundo espiritual do que aqui. E, às vezes, nós adultos não entendemos o que acontece, né? Na minha família mesmo, eu tive experiências assim com uma das minhas filhas, né? Mas como a gente já tem um pouco de conhecimento, graças à doutrina espírita, sobre isso, né? Então, assim, a gente acabou conseguindo ajudar. Mas que realmente via mesmo e comentava, né? Então, isso aí é uma coisa que é normal. E a gente tem que ter o seguinte, na nossa mente, que nós não estamos sozinhos mesmo, hora nenhuma. Né? A humanidade aí dos desencarnados são maiores do que nós. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, essa sala aqui tem algumas pessoas encarnadas, mas desencarnadas aqui está cheio. A gente pode ter certeza disso, nós não estamos vendo, mas que está cheio, está. Cheio daqueles que precisam de escutar, que precisam de mudar, que precisam de ajuda, né? Que precisam de uma palavra de conforto. Está cheio.
Então, o que nós temos que ter em mente é isso, nós nunca estamos sozinhos, né? Então, às vezes, a gente se apavora, às vezes a gente não sabe como lidar com isso, às vezes passamos a escutar, passamos a ver, ou então, né, outra pessoa começa a ver e nos contar, mas a gente tem que começar a pensar que isso realmente é natural, não é uma coisa... às vezes a gente leva assim para uma paranormalidade, né? Fulano é paranormal. Nossa, aquilo é coisa que a gente que é assim, é surreal. Não, a doutrina espírita ela explica para a gente que tudo é muito natural. É muito natural, né? E a gente não está sozinho em hora nenhuma. Então nós não temos que às vezes assustar ou às vezes ficar perdidos, né? Desesperados, saber o que fazer. Nós temos que entender, tentar pelo menos entender o que está acontecendo, né? Ter calma, às vezes em ajudar e pedir ajuda também se precisar. E essa relação aqui do espírito, né, ao nascer, é o que o Luciano falou mesmo. Desde a concepção, ele já vai se moldando, né, para poder até mesmo se moldando para se harmonizar com aquele corpinho. Porque pensa, na outra encarnação, você foi embora provavelmente num corpo de adulto. Ah, mas o espírito é o espírito? A gente tem o espírito, a gente tem o perispírito e a gente tem nosso corpo. Mas o espírito, antes dessa concepção mesmo, ele vai se moldando, né? Então, desde que acontece essa concepção, ele já vai se moldando ali, vai crescendo junto com aquele corpinho para poder se adaptar, porque senão seria um negócio meio estranho também, né? Ele tá de um tamanho, o seu perispírito está de um tamanho, e como é que ele vai se encaixar, né? Acho que a palavra certa é essa. Como é que ele vai se encaixar ali? Então, é bom a gente ter essa concepção também, né? O planejamento ali não é de uma hora para outra também. Começa desde a concepção ali, a harmonia do corpinho, o espírito para se harmonizar com aquele espírito ali, com a mãe que está recebendo, com o pai, com a família. Tudo isso acontece desde a concepção. Às vezes ele pode até não estar instalado lá, né? Ele não está instalado lá, mas ele está perto da mãe, ele está tentando se restabilizar, ele está tentando viver, né, essa nova vida. Então, é tudo muito bem organizado, muito bacana. Muito bem, meus irmãos, nosso tempo finalizou. Gostaria de agradecer a todos, né, pela presença, pela audiência. Agradecer a Kelly, mais uma vez, por dividir a mesa com a gente. Foi mais uma noite de aprendizado, né? Desejo a todos uma ótima noite e um retorno aos nossos lares, sempre na proteção do Pai que está no céu. Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos, que possam fazer bom proveito, né, dos estudos que estão aí, não só dos nossos, mas tem vários estudos, né, Luciano, que vocês possam aproveitar, possam se sentir confortados com as nossas palavras, que nós aqui estamos simplesmente sendo usados pela espiritualidade, muito bem usados. Então, nós agradecemos a todos vocês, e principalmente a espiritualidade, a Deus, por nos dar essa oportunidade de crescimento. Muito obrigada a todos, e até uma próxima oportunidade.